Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 25. Deus Homem, a doutrina. Na última preleção, abordamos uma série de textos concernentes à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, alguns deles asseverando claramente sua deidade, outros igualmente asseverando claramente sua humanidade. Antes de prosseguirmos, porém, abordando a doutrina propriamente dita, há apenas um outro elemento evidencial que devemos apresentar, ou seja, o fato de as Escrituras, muito claramente, ensinarem sua subordinação a seu Pai. Não consideraremos essa evidência detalhadamente, por isso lhes apresentarei apenas alguns pontos, mas vocês poderão facilmente descobrir para si mesmos as referências escriturísticas. O primeiro é este. Ele disse explicitamente que seu pai, ou o Pai, era maior do que ele. Meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Eis o segundo. Ele é descrito como primogênito do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho primogênito, isto é, unigênito. João 3,16. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quão a miúde é isso reiterado nas Escrituras. Salmo 2, verso 7, Atos 13, 33, Hebreus capítulo 1, verso 5 e 5, verso 5. Eis o terceiro. Ele nos disse que vivia por causa do Pai, ou pelo Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo, ou por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João 6,57. Isso é muitíssimo importante. Em quarto lugar, ele disse que havia sido enviado pelo Pai. Há inumeráveis exemplos disso. Disse nosso Senhor em João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Ou ainda em João 8,29, ele disse, e aquele que me enviou está comigo. E ele constantemente afirmou isso. Em quinto lugar, ele disse que havia recebido mandamento do Pai sobre o que ele deveria fazer. João 14,31 nos relata esse fato, bem como João 10, verso 18. Este mandamento recebi de meu Pai. Em sexto lugar, da mesma forma, ele disse que recebera toda a sua autoridade do Pai, porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. João, capítulo 5, versos 26 e 27. Tudo isso é indicativo, é claro, de sua subordinação ao Pai. Em sétimo lugar, ele disse que nada podia fazer independentemente do Pai. Ele nada podia fazer por si mesmo. Em João 5,19, por exemplo, lemos, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Essa igualmente é uma afirmação muitíssimo notável de sua dependência, de sua subordinação ao Pai. Aliás, em oitavo lugar, ele realmente disse que recebera a sua mensagem do Pai. Disse ele, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. João 8,26. E prossegue, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 8,28. E disse a seus discípulos, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. João 14,10. Suas palavras foram-lhe dadas por seu Pai. Em nono lugar, ele disse o mesmo sobre as obras que fazia. Novamente, João 14, verso 10. O Pai que está em mim
é quem faz as obras. Suas palavras e suas obras foram-lhe todas dadas pelo Pai. E o que ele fazia, o fazia porque o Pai lhe dera essa obra para fazer. Vocês o encontrarão novamente em João 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Em 10º, ele disse que um reino, o seu reino, lhe fora destinado pelo Pai. E eu vos destino o reino, como o Pai mo destinou. Lucas 22, 29. O 11º argumento é que somos informados explicitamente pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 24, que no fim ele entregará o reino ao Pai, e então ele mesmo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, verso 28. E o 12º, em 1 Coríntios 11, verso 3, há uma afirmação muitíssimo importante sobre o fato de Deus, o Pai, ser a cabeça de Cristo. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, diz Paulo. Notem bem a sequência e o argumento. O homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem, e Deus é a cabeça de Cristo. Então o 13º e último argumento é que ele disse constantemente que levar-nos e trazer-nos a Deus era obra sua, função sua. E há inumeráveis afirmações ao mesmo fato nas várias epístolas do Novo Testamento, trazendo muitos filhos à glória. Hebreus 2, verso 10. Escreveu Judas: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Verso 24. Portanto, a obra não se limitou apenas ao nosso Senhor. Ele nos toma e nos leva a Deus. Ora, todos esses argumentos, naturalmente, são indicações da subordinação do Senhor Jesus Cristo ao Pai. Deixe-me, porém, enfatizar o seguinte. Vocês devem notar que cada um deles tem referência somente ao Senhor encarnado. Nenhum deles diz qualquer dessas coisas sobre ele antes de seu nascimento, antes de sua encarnação. Não são descrições do verbo preexistente de Deus. Eis aí uma distinção muitíssimo importante. Assim, pois, tendo coletado nossas evidências, colocaríamos a doutrina como segue. A Bíblia afirma que Cristo era verdadeiramente Deus, mas que ele era também verdadeiramente homem. E devemos asseverar ambas essas coisas e fazê-lo corretamente. Ora, quando consideramos esta grande doutrina, precisamos sempre ter o cuidado de guardar-nos contra certos perigos. Aqueles que estão familiarizados com a história da igreja sabem muito bem que os cristãos dos primeiros 3 a 4 séculos empregaram muito tempo debatendo a doutrina da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Suscitaram-se toda espécie de heresias. Muitas pessoas sinceras e autênticas, numa tentativa de entender esta sublime verdade, começaram a ensinar o que era claramente um equívoco. E vários concílios da igreja foram sustentados a fim de corrigi-lo e para definir a doutrina. Portanto, eu diria uma vez mais que qualquer cristão que diga que ele ou ela não tem tempo para esse tipo de coisa, não está simplesmente ostentando terrível ignorância, mas está fazendo algo que é excessivamente perigoso. Os hereges eram geralmente pessoas muito sinceras, e algumas delas eram muitíssimo devotas. Não apenas isso. O Novo Testamento, ele próprio, nos exorta contra a heresia e contra os vários anticristos e seus ensinamentos. Portanto, devemos prestar atenção a essas coisas. Deixe-me, pois, tentar classificar os perigos específicos que devemos evitar. O primeiro perigo é aquele de negar a realidade da natureza divina de Cristo. Esse é um tema de toda uma série de perigos propagados por aqueles que ensinam que ele era simplesmente homem. Houve muito desses grupos na igreja primitiva, assim como hoje há os unitarianos. Ora, as pessoas que caíram nesse erro, assim o fizeram porque desejaram salvaguardar a doutrina que se chama monoteísmo, a crença de que há somente um Deus. Como já vimos, sentiam que, se asseverássemos que Jesus é Deus, então estaríamos afirmando que há 2 deuses. E se disséssemos que o Espírito Santo é Deus, então estaríamos asseverando que há 3. Por isso, numa tentativa de evitar dizer isso, chegaram ao extremo de negar a deidade do Senhor Jesus Cristo, o que constitui uma heresia.
E todo o propósito, em certo sentido, do Evangelho de João consiste em negar esse erro específico. O próprio João afirma isso de forma muitíssimo clara. Seu objetivo ao escrever seu Evangelho foi para que pudéssemos saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 20:31. Essa é uma insofismável asseveração de sua deidade. Mas o segundo grupo de erros, evidentemente, vai para o extremo oposto. Eles negam a realidade de sua natureza humana. Muitas pessoas, por exemplo, ensinavam e ainda ensinam que Jesus era apenas um homem, mas que o Cristo eterno veio sobre ele em seu batismo, continuou nele e operou através dele até pouco antes de o levarem à cruz e então o deixou, de modo que foi só o Jesus humano quem morreu. Há todo tipo de refinamento desse ensino, com o qual não precisamos nos preocupar. Todavia, devemos enfatizar os princípios. Todos eles são a negação de sua genuína natureza humana, ensinando que ele tinha um corpo fantasmagórico, delineando uma distinção entre o Cristo eterno e o Jesus humano, e ideias afins. A primeira epístola de João foi especificamente escrita para neutralizar esse erro. João diz que o teste do Espírito Santo é o seguinte: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. 1 João 4, versos 2 e 3. E assim devemos asseverar a realidade tanto da natureza humana quanto da natureza divina. Em seguida, o terceiro grupo era constituído de erros e heresias que negavam a integridade das naturezas, a divina e a humana. É provável que vocês tenham ouvido do arianismo, o qual era uma causa de grande perplexidade para a igreja primitiva. O erro dos arianos era que eles negavam a realidade da natureza divina. Diziam que esse Logos, esse Cristo, foi o primeiro e o mais excelente de todos os seres criados. Ele não era Deus, nem era homem. Ele era algo intermediário, o primeiro ser criado, o mais excelente de todos os seres que Deus já criara. Então, em contrapartida, houve uma vez mais a negação da integridade da natureza humana. Certas pessoas ensinavam que Cristo possuía um corpo e uma alma animal, entretanto sua mente e seu espírito não eram humanos. Ele só era humano até certo ponto, diziam, e assim não lhe atribuíam uma plena e real natureza humana. E o último grupo de falsos ensinamentos em relação à sua pessoa consistiu na negação da unidade de sua pessoa. Isso é geralmente conhecido como heresia nestoriana. Os nestorianos diziam que ele não era uma pessoa com duas naturezas, e sim que ele era duas pessoas. Diziam, aspas, ele é Deus e homem, um Deus pessoal e um homem pessoal, fecha aspas. Estavam tão desejosos de enfatizar os dois lados que foram longe demais e disseram que ele era duas pessoas, Deus e homem, em vez de dizer que ele era uma pessoa com uma natureza divina e outra humana. E como parte desse erro particular, precisamos mencionar o caso daqueles que negavam a existência de distinção nas duas naturezas. É extraordinário como esses conceitos sempre contradizem uns aos outros. As pessoas sempre oscilam de um extremo para outro. Parece muito difícil para a maioria das pessoas conservar-se no centro do curso e manter ambas em equilíbrio. Os nestorianos dizem, sim, devemos enfatizar a divina e a humana, e foram até o ponto de dizer que ele era completamente Deus e completamente homem, duas pessoas. Então, no outro extremo, se achava a heresia que ensinava que as duas naturezas se fundiram numa só natureza. Em vez de conservarem a divina e a humana separadas, fundiram-nas e ensinavam que uma nova espécie de natureza passou a existir, em parte divina e em parte humana. Mas tal coisa é igualmente herética. Desse modo, diante de todos esses erros, alegamos que a Bíblia ensina que ele é uma pessoa que possui duas naturezas. Não posso fazer nada melhor nesse ponto do que apresentar-lhes a famosa declaração do Concílio de Calcedônia de 451 d.C. Esta doutrina havia sido discutida, permita-me lembrar-lhes, ao longo dos séculos.
Muitos reuniram seus concílios e conferências e, finalmente, elaboraram esta grande e abrangente declaração, a qual não é tanto uma definição quanto uma afirmação de certas coisas que são verdadeiras e de outras que não são verdadeiras. Achavam impossível, como ainda achamos, apresentar uma adequada declaração da doutrina, mas, em virtude de todos esses erros, estabeleceram certas afirmações para salvaguardarem a genuína posição e a puseram nestes termos: Nosso Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, de uma alma e de um corpo racionais, consubstancial com o Pai, segundo a deidade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Em tudo, ele foi semelhante a nós, mas sem pecado. Foi gerado do Pai, antes de todas as eras, segundo a deidade, e nestes últimos dias, por nós e para nossa salvação, nasceu da Virgem Maria, a Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, a ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, a distinção das naturezas não sendo de forma alguma destruída pela união, mas, ao contrário, sendo preservada a propriedade de cada natureza e coexistindo numa só pessoa e uma só subsistência, não partida nem dividida em duas pessoas, porém um e o mesmo Filho e unigênito, Deus, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo. Que gloriosa declaração! Que declaração magnificente! Nossa tendência, ao contrário, é imaginar, não é verdade? Pelo menos algumas pessoas o fazem hoje, que temos progredido acentuadamente desde o quinto século. Somos pessoas maravilhosas do século XX. No entanto, eis aí o tipo de coisa que foi ensinada aos cristãos do quinto século. Espero que todos nós a apreciemos. A cristãos carentes de todas as facilidades e progressos educacionais, foi ensinado a verdade dessa forma. E vocês mesmos podem verificar quão abrangente é ela. Ela trata de quase todos os erros e heresias que lhes mencionei e ainda elabora essas grandes proposições. Isso então é a declaração do Concílio de Calcedônia de 451 d.C. Obtenham-na e leiam-na para si mesmo. Notem que sua ênfase é esta: uma pessoa, duas naturezas, as duas sem mistura, unidas, porém não confundidas, não fundidas, não misturadas, permanecendo separadas, Deus e homem. Mas por que é tão essencial que asseveremos estas duas naturezas? Por que a igreja primitiva contendeu com esta doutrina dessa maneira e por que devemos fazer o mesmo? Ora, é preciso asseverar a humanidade porque, desde que o homem pecou, a pena tem que ser sofrida na natureza do homem. Ninguém pode sofrer a pena do pecado do homem, exceto alguém que também seja homem. É a única maneira do homem ser redimido. Então, a quitação da pena envolve sofrimentos do corpo e da alma, tais como só um homem pode sofrer, sofrimentos esses que Deus não poderia sofrer. A minha alma está profundamente triste até a morte, disse nosso Senhor Jesus no Getsêmani. Mateus 14:34. O sofrimento envolvido tem que incluir o corpo e a alma, portanto, ele tinha que ser homem. E então, ele tinha que ser um compassivo sumo sacerdote, argumenta o autor da Epístola aos Hebreus, e ele só poderia ser um compassivo sumo sacerdote, possuindo a natureza humana, sendo em tudo tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. E é precisamente porque ele é, como nós, que é capaz de sofrer conosco. Ele nos entende. Ele conhece nossos sentimentos e nossas fragilidades. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4, verso 15. Ele nos conhece nesse sentido porque possui uma natureza humana. E da mesma forma, as Escrituras nos afirmam constantemente que ele é um exemplo para os crentes. Ele não é um exemplo para qualquer um, mas é um exemplo para os crentes, pois devemos seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 1 Pedro 2, 22 e 23.
É nosso dever segui-lo. Ele é nosso exemplo no viver cristão. Eis aí, pois, os argumentos principais para a necessidade absoluta da natureza humana. Mas é igualmente necessário que asseveremos a deidade ou a natureza divina, e por esta grande razão, a fim de que seu sacrifício tivesse valor infinito. Ele tinha que ser tanto Deus quanto homem, ou, colocando-o nestes termos, a fim de que ele pudesse prestar perfeita obediência a Deus sem fracassar, e sem possibilidade de fracassar, ele tinha que ser Deus. Adão era perfeito, mas caiu. Deus o fez perfeito, à sua própria imagem e semelhança, porém ele caiu. Então, a fim de assegurar um perfeito cumprimento da lei, a fim de que ele pudesse suportar a ira de Deus redentivamente e livrar-nos da maldição da lei, sem o receio de fracassar, era essencial que a deidade fosse sincronizada com a humanidade. Portanto, tendo dito tudo isso, esforça-nos-emos para trazê-la a um enfoque pela tentativa de considerar o mistério de sua pessoa? Estivemos afirmando coisas extraordinárias, e isso é imprescindível se somos bíblicos. Estivemos fazendo essas grandes asseverações sobre sua deidade, sobre sua humanidade, sobre suas duas naturezas, numa só pessoa. E as pessoas sempre têm perguntado: como é possível tudo isso? Ora, deixe-me esclarecer bem que não quero dar a impressão que possa apresentar uma explicação adequada e satisfatória. Ninguém pode. Somos confrontados por o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16. Está além de nós, ultrapassa a razão, está além de nosso entendimento. Como já dissemos em conexão com a doutrina da Trindade, bem como com muitas outras doutrinas, não é para entendermos. Nosso dever é submeter-nos à Bíblia. Vocês veem que constantemente voltamos a esse ponto. Em certo sentido, esse é o significado de fé, que aceitamos esse fato, que somos guiados por ele. Não sabemos nada senão o que a revelação nos diz, e não desejamos saber nada além disso. E existe, portanto, um ponto no qual devemos cessar sempre de tentar compreender. É mister que cessemos de tentar medir o infinito com nossa razão finita. De fato, com nossa razão pecaminosa, e deveríamos receber a verdade como ela nos é dada, sabendo que, se fizermos isso, entenderemos progressivamente e que quando chegarmos à glória, entenderemos plena e finalmente. Mas, enquanto estivermos aqui, devemos aceitá-la pela fé. Portanto, aproximemo-nos desta doutrina dessa maneira e com essas observações preliminares bem firmadas em nossas mentes. Ora, tem sido sugerido a miúdo que certas analogias podem ajudar-nos a entender isso. E se lembrarmos de que não passam de analogias, elas nos ajudarão, porém, não são o quadro completo e nunca devemos enfatizá-las demasiadamente. Tem sido sugerido frequentemente, por exemplo, que há no próprio homem uma analogia com respeito às duas naturezas na pessoa de nosso Senhor. O homem, afinal, é corpo e alma. O corpo e a alma são distintos e sem fusão. São separados e, todavia, são unidos simultaneamente numa só pessoa. Posso afirmar, portanto, que tenho um corpo e tenho uma alma. Tudo o que acontece no corpo e na alma é essencial à pessoa. Por exemplo, se sinto uma dor em meu corpo, digo que eu sinto uma dor. Na realidade, é só em meu corpo, mas eu digo que eu sinto uma dor. E da mesma forma, se algo acontece na esfera de minha alma e meu espírito, ainda o coloco em termos de mim mesmo. As coisas, notem bem, que acontecem em meu corpo e em minha alma, eu atribuo a mim mesmo. Das duas naturezas, por assim dizer, eu atribuo coisas a uma só pessoa. Da mesma forma, notem bem que a doutrina bíblica faz isso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz Paulo aos Coríntios: porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. O Senhor da glória. Ora, em certo sentido, vocês não podem crucificar a Deus, mas era preciso que ele tivesse um corpo humano antes que pudesse ser crucificado. Não obstante, Paulo não diz que seu corpo foi crucificado. Ele diz que o Senhor da glória foi crucificado. Noutras palavras, o que acontece numa natureza ou noutra é atribuído à pessoa como um todo.
Sempre me parece também que há outra analogia. Não consigo lembrar-me de ter lido a respeito, mas lhe faço uma exposição dela para a sua consideração. Sinto-me ajudado bastante pela reflexão sobre o velho homem e o novo homem no cristão, Efésios 4, 22 e 24. Eis-me aqui como cristão e sinto-me cônscio da velha natureza e da nova. As duas não são misturadas nem fundidas. Continuo cônscio de sua existência como entidades distintas. Todavia, ambas se acham unidas em mim. Eu, como pessoa, possuo ambas, ou ambas são partes e expressões do meu ser, da minha pessoa, da minha personalidade. Ora, faço uso dessa analogia apenas para poder alcançar um vislumbre no tocante à possibilidade de nosso Senhor possuir duas naturezas distintas em seu ser interior, sendo, todavia, uma só pessoa, e não duas pessoas. Entretanto, deixe-me fazer-lhes uma apresentação em termos escriturísticos. Não há dúvida de que o melhor auxílio bíblico com respeito a essa questão é Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ora, essa passagem tem sido com frequência mal entendida. Se fosse há 40 ou 50 anos atrás que estivesse prelecionando essas mensagens, no período da nova teologia, a assim chamada teoria kenosis, então teria que despender de muito tempo com esses versículos. A Revised Version, infelizmente, traduz: tornou-se sem nenhuma reputação, por esvaziou-se. E essa palavra esvaziou-se tem levado a todo tipo de problema. Consequentemente, essa é uma péssima tradução. A Authorized Version é totalmente superior nesse ponto, como espero mostrar-lhes. Ora, sinto que muitas vezes as pessoas se metem em dificuldades com esta passagem porque ouvidam o contexto. A passagem começa: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o contexto diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo não está pretendendo aqui apresentar uma doutrina, por assim dizer, da pessoa de Cristo. Ele está fazendo um apelo prático sobre conduta. Então, o que ele diz? Ora, tome esta palavra, forma, que sendo em forma de Deus. O que é isso? Forma é a soma total das qualidades que faz uma coisa ser o que ela é. Tomem, por exemplo, uma peça de metal. Essa peça de metal pode ser uma espada ou uma relha de arado, embora seja o mesmo metal. E ao falar de a forma de uma espada, eu quero dizer a coisa que faz que essa peça de metal seja uma espada e não uma relha. Portanto, se eu tomar uma espada e a fundir, tornando-a numa relha, então mudei sua forma. Esse é um ponto muitíssimo importante. Então temos esta palavra sendo, que sendo, em forma de Deus. Isso significa que ele já existia na forma de Deus antes de vir a este mundo. Ele sempre foi Deus. É essa a asseveração. Então tome a frase: não teve por usurpação ser igual a Deus. Ora, a versão autorizada não é tão boa aqui. As outras traduções são melhores. Ele não o considerou como um privilégio a que se apegar. Ele não o considerou como algo a que agarrasse a todo custo. Não, ele não fez isso. Ele não se agarrou a essa forma de deidade, a essa igualdade com Deus que era sua. Então, o que ele fez? Ora, em vez disso, ele se fez de nenhuma reputação. Ele não esvaziou-se de nada, ele assumiu outra forma. E assim o apóstolo diz com efeito: ora, vocês filipenses deviam estar procedendo como ele procedeu. Todos vocês estão buscando suas próprias coisas, e não as coisas de outros. Deviam estar muito gratos porque o Filho de Deus não procedeu assim. Ele não se apegou à sua igualdade com Deus, ele abriu mão de sua reputação. Ele não buscou seus próprios interesses.
Ele se compadeceu de vocês em suas necessidades e veio à terra a fim de socorrê-los. Vocês precisam fazer o mesmo. Notem a ênfase. Paulo não está ordenando os filipenses a tornar suas naturezas em alguma outra coisa. Não, absolutamente. Ele diz, devem agora humilhar-se, embora ainda permaneçam o que são. Assim nosso Senhor não esvaziou-se de nada. Ele não esvaziou-se da sua deidade. Não apegou-se, porém, às manifestações dessa deidade. Ele não apegou-se ao poder da deidade, por assim dizer, ao exercício dela. Não. O que houve é que Paulo diz novamente no versículo 8, humilhou-se a si mesmo. Ele permaneceu o mesmo, mas veio nessa forma humilde. Ele veio. Paulo nulo diz, na forma de um servo. Ora, como já vimos, a forma é a consumação daquelas qualidades que tornam uma coisa o que ela é. Assim ele foi um autêntico servo. Ele veio e viveu como um servo real, embora continuasse sendo Deus. Ele não esvaziou sua deidade, nem cessou de ser Deus. O que houve foi que ele não continuou asseverando essa qualidade, mas veio na forma de um servo. Ora, o apóstolo Paulo está obviamente enfatizando esse mesmo ponto que enfatizo, pois, porque então ele diria, fazendo-se semelhante aos homens? Se nosso Senhor deixara a deidade atrás e se fizera homem, Paulo jamais teria usado essa frase. Ele teria dito que ele fora feito homem. Mas ele não diz isso. Ele diz que ele foi feito semelhante aos homens. E em seguida, diz novamente, e achado na forma de homem. Por que essas expressões? Se ele se esvaziara da deidade, se ele tivesse cessado de ser Deus, Paulo não estaria falando de semelhança, de forma. Ele apenas diria que aquele que fora Deus também se tornou homem. Reitero, ele não se expressa assim, mas o que diz é que, embora nosso Senhor existisse ainda na forma de Deus, ele se fez homem também. Longe de esvaziar-se, ele tomou algo mais. Essa é a doutrina das Escrituras, ou seja, que aquele que continuou sendo Deus, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi achado na forma de homem. Ele assumiu algo mais. Aquele que era eternamente Deus se fez homem também, e viveu e realizou sua obra neste mundo como um servo. Isso é o que Paulo ensina. Deixe-me fazer-lhes uma citação do grande doutor Warfield, que, acredito, os ajudará. Aspas. O Senhor do mundo se fez servo no mundo. Aquele cujo direito era o de governar assumiu a posição de obediência como sendo a característica da sua vida. Fecha aspas. Que declaração grandiosa. Então, o que significa tudo isso? Significa que não houve qualquer mudança em sua deidade. Contudo, ele tomou para si a natureza humana e escolheu viver neste mundo como homem. Dessa forma, humilhou-se. Deliberadamente, ele impôs limites a si próprio. Ora, daqui não podemos avançar mais. Não sabemos como ele o fez. Em certo sentido, não podemos entender. No entanto, cremos nisto. A fim de poder viver esta vida como homem, enquanto se achou aqui na terra, ele não exerceu certos atributos de sua deidade. Isso foi porque, como já vimos na última preleção, ele precisava do dom do Espírito Santo sem medida, porque ele tinha necessidade de orar. Ele não cessou de ser Deus. Disse com efeito a Nicodemos, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3,13. É verdade, mas ele escolheu viver como um homem. Ele não cessou de ser Deus, nem desistiu de qualquer parte da sua deidade, mas passou a viver nessa forma de servo e como homem. E quando focalizamos dessa forma, perceberemos como foi possível que ele crescesse em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Percebemos, igualmente, como era possível que ele aparentasse não saber certas coisas em certas épocas e, contudo, em outras épocas, como podia ter declarado sua deidade e sua unidade com o Pai e pudesse afirmar, antes que Abraão existisse, eu sou, e assim por diante. Tudo isso era verídico, e tudo isso acontecia a um e ao mesmo tempo. Este era o eterno Filho de Deus, que continuava sendo ainda o eterno Filho de Deus, havendo tomado para si essa natureza humana. Esta é a pessoa indivisível,
que possuía duas naturezas em vez de uma só, escolheu viver, e de fato viveu como homem, tomando a forma de servo e humilhando-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Focalizamos até aqui um grandioso, maravilhoso e glorioso mistério. Não conheço nada, tenho afirmado reiteradamente, mais maravilhoso que pudesse contemplar e considerar. Porventura você não sente suas mentes abrirem-se e expandirem-se? Acaso não sente que é um grande privilégio ser-lhes permitido penetrar tão espantosos mistérios e tão gloriosas verdades? Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos fazer isso, não para que pudéssemos passar rapidamente por cima, mas para que pudéssemos aprofundar-nos nela e tentar captar aquilo que aconteceu. Devemos fazer isso, pois a mensagem é que Deus amou tanto a vocês e amou tanto a mim, que enviou seu Filho para fazer tudo isso. O Filho fez, embora ele fosse o Deus eterno. Ele entrou no ventre de Maria, nasceu como um nenê e foi deitado na manjedoura. Ainda que sendo Deus eterno, o Filho por meio de quem todas as coisas foram feitas, sim, e ainda suportou tais contradições dos pecadores. Hebreus 12, verso 3. E foi tratado com desprezo e crucificado, morto e sepultado. E tudo isso ele fez porque era a única forma pela qual vocês e eu poderíamos ser salvos. A única forma pela qual nossos pecados poderiam ser perdoados seria que ele suportasse o castigo deles. A única forma pela qual vocês e eu nos tornaríamos participantes da natureza divina era que ele tomasse a natureza humana. E tendo feito isso, ele agora é capaz de dar-nos essa nova natureza e preparar-nos para o céu e para a glória. Estivemos contemplando a maravilha e o mistério dos séculos, aquilo que torna os anjos celestiais atônitos, aquilo que eles prescrutam. Deus vindo em carne e para os pecadores, vis e desprezíveis pecadores, rebeldes contra Deus, convertê-los em filhos de Deus. Queridos amigos, continuemos a vislumbrá-lo, a considerá-lo, a confiar nele. Examinemos e avaliemos nossas vidas, não pelo prisma de sentimentos e experiências, mas pelo prisma de nosso conhecimento dele e de nosso amor por ele. Ele é o centro de tudo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. E que Deus nos dê graça para fazermos assim.